Voltando para o nosso segundo bloco, a Cris vai estar contando como é que funciona na prática essa mentoria e consultoria, a importância do marketing para uma empresa crescer e como a gente está já no século 21, a gente sabe da importância que tem as redes sociais. Então, Cris, conta pra gente toda essa questão do marketing, a importância dele para o crescimento dos profissionais da área da saúde, dos diversos profissionais da área da saúde. A gente não pode negar a importância, né, das redes digitais, do marketing de uma forma geral, na vida de cada um de nós profissionais, independente da área. O profissional da área da saúde, que talvez tenha tido no passado alguma coisa mais engessada para a questão dos códigos de ética, né, dos conselhos que regem essas profissões, mas a gente tem que entender hoje que dentro da ética é possível a gente se mostrar. Porque eu falo que a galinha cacareja depois que ela bota um ovo, e a gente sabe que pode ir lá pegar esse ovo para comer, né? A gente precisa mostrar o que a gente faz de bom. Porque quem ganha com isso? Não só o profissional, mas toda a sociedade. A sociedade, ela está carente de bons profissionais. Da área da saúde, vamos falar. Profissionais da área da saúde, quando eu digo bons profissionais, eu não digo só da questão técnica, eu digo também da questão comportamental, que é o relacionamento, que é o acolhimento, que é a empatia, a hospitalidade desse profissional, que entra muito na questão dos treinamentos que eu dou para as equipes, falando sobre a hospitalidade. Hoje, se eu não acolho meu cliente, se ele não se sente bem ao lado da equipe, da empresa, ele vai migrar para a concorrência. Uma coisa que é super importante que eu noto é a questão da secretária, por exemplo. Mesmo que seja numa clínica pequena ou numa clínica grande, porque o primeiro contato que você tem são com as recepcionistas ou secretárias. WhatsApp, Exatamente. Telefone, então, quando você chega num consultório, numa clínica, às vezes tem profissionais que não são treinadas e elas recebem os pacientes de uma forma seca, de uma forma fria, rude. Então, assim, eu acho que independente de quem procura o profissional, da pessoa que procura, eu acho que você tem que acolher de uma forma carinhosa, de uma forma atenciosa, seja uma pessoa conhecida do profissional ou não, ele tem que saber como ele vai acolher, porque às vezes a pessoa é uma excelente profissional e não sabe acolher, não sabe atender o público. Barra ali, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo que não adianta eu colocar uma pessoa numa recepção, numa secretaria, sem eu treiná-la. Por quê? Porque não adianta eu reclamar que ela não fez direito se eu não ensinei como fazer. Exatamente. Então aí entra também a questão da consultoria, dos meus treinamentos, né? Então eu sempre digo para o dono dessa clínica, desse consultório, vamos treinar as pessoas e dizer para elas o que a gente quer delas, como fazer para alcançar aquilo que a gente deseja e quais são as expectativas com relação ao trabalho que ela vai desempenhar. E isso tudo faz parte do treinamento que você ministra. Faz parte do treinamento que eu ministro. E Beth, eu fico tão feliz que as pessoas estão cada vez mais antenadas na necessidade de treinar as pessoas para a área da hospitalidade. Que inclusive é o mestrado que eu fiz, né? Ser hospitaleiro, eu falo que é abraçar sem abraçar. É trazer a pessoa para si, né? Que são as habilidades comportamentais. Porque esse é o único diferencial de um profissional da saúde ou de uma empresa, uma clínica, um consultório. Por quê? Porque vamos falar... Ao lado desses profissionais tem inúmeros outros. E por que eu vou procurar o A e não o B? Pelo acolhimento. Agora, se eu, profissional da saúde, acolho meus pacientes, só que a minha secretária, a minha recepcionista não acolhe, não fala a mesma linguagem. O paciente se sente bem comigo, mas não se sente bem quando ele chega, quando ele liga no meu consultório ou na minha clínica. Então, é hora de parar, é hora de verificar quais são as necessidades da sua empresa, ver quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. E normalmente os pontos negativos estão ligados às pessoas que não são treinadas, que são ríspidas, que fazem carinha feia, que acham que o cliente atrapalha. Pera lá, o paciente está ali, ele é o motivo de nós existirmos. Então, é hora desse profissional... E é o motivo daquele profissional que está lá, é o emprego dele. Exatamente. Então, assim, é hora de parar, repensar o modelo da sua gestão, treinar essas pessoas e falar para elas, olha, aqui... A nossa filosofia é acolhimento. A nossa filosofia é atender bem as pessoas, independente das suas crenças, etnias, independente de qualquer coisa. Aqui a nossa filosofia, a nossa verdade, o outro importa para nós. E ele tem que ser tratado aqui com todo respeito, amor, carinho e empatia. Treinar
E não adianta só eu ir lá fazer o treinamento se não tiver o acompanhamento. Isso que eu ia te perguntar. Cris, Isso. como é que funciona esse acompanhamento que você faz da empresa? É por determinado período? É você que faz as avaliações? O profissional te dá um feedback? Exatamente. Quanto tempo dura esse acompanhamento? Isso depende da contratação? Depende. Como é que funciona esse acompanhamento? Eu vou explicar isso então, Beth, que as pessoas têm dúvida com relação a isso, né? As pessoas chegam, então o profissional da saúde chega com uma dor entre aspas. Cris, olha, eu tô com problema de atendimento na minha clínica, no meu consultório, a minha secretária não atende bem, a minha equipe, ela atende bem quando ela quer, o dia que não tá muito bem, faz cara feia pro meu paciente. Então ele vem trazendo a necessidade dele para mim. Né? Eu vejo o que aquele profissional precisa de fato. Aí eu vou até a clínica dele, até o consultório dele e vou fazer um diagnóstico. Né? Eu vou lá conversar com ele, sentir o ambiente, já conversar com os funcionários, fazer a sondagem, de mapeamento das necessidades. E aí, dependendo do que eu encontro naquela clínica, naquele consultório, eu vou dizer assim, olha, fulano de tal, profissional tal, eu vou precisar dentro da sua clínica 6 meses. Eu vou precisar de 1 ano. Então isso você faz a avaliação. E depois primeiro você faz um diagnóstico. Porque como eu te falei, aí depois... Eu te falei antes da nossa conversa, eu te falei nos bastidores que as empresas são vivas. Por quê? Porque elas são feitas de pessoas. Sim. E cada empresa tem uma necessidade diferente. Então as pessoas falam, quanto custa, Cris? Quanto tempo? Eu falo, não sei, vai depender do que você precisa. A minha consultoria e mentoria, ela não é engessada. Existem metodologias tanto para uma quanto para outra. A metodologia da mentoria chama-se CREARE, que é crença, energia, ação e resultados. A metodologia que eu criei para minhas consultorias chama Prospera, que é processos, pessoas e estrutura, né? Tecnicamente, a gente aprofunda isso dentro das consultorias. E aí eu falo, dependendo da necessidade da sua empresa, é o tempo. Então, normalmente, Beth, eu falo assim, um tempo mínimo, 4 a 6 meses. E tem consultorias que ficam 1 ano, 2 anos comigo, depende. Mesmo porque, às vezes, você faz uma programação e não é aquela estratégia, não foi a melhor naquele momento. Beth. Então, você tem que, talvez, rever a estratégia adotada para aquele profissional ou para aquela empresa e você tem que rever isso. Não acontece isso também? Acontece. Eu vou fazer uma analogia com os profissionais de saúde. O médico me indicou um remédio X para aquela dor que eu tenho. No organismo do paciente X, deu certo. No meu organismo, aquele remédio não causou o efeito necessário. O médico muda. Ou não é assim? Sim, com certeza. Na fisioterapia, em todos os campos profissionais é assim. Então, eu falei que a empresa é um organismo vivo porque é feito de pessoas, Beth. Se nós temos pessoas como principal protagonista de uma empresa, as pessoas mudam. Elas são dinâmicas. Então, às vezes, eu escolhi o caminho para a esquerda. Que você achou que aquilo ali ia funcionar para aquela empresa. A direção, eu juntamente com o dono da empresa, da clínica, nós chegamos à conclusão que aquele caminho é o melhor. Mas a gente caminhou 20% ali. Eu vou falar assim, olha, não tá dando certo. Por causa disso. O próprio profissional fala, Cris, essa metodologia que a gente adotou neste momento não está surtindo efeito. Então eu acho que a gente tem que sentar e rever alguns pontos. E não é feio a gente recuar? Né? A gente recua 2, 3 passos? Claro que não. Pra avançar. O crescimento é esse. Fazer análises, a gente checa se está dando certo e não está dando certo da forma que a gente pensava, recua, planeja novamente e segue. E aí o resultado vem, né? E eu quero dizer que o meu relacionamento com o dono da clínica, o dono da empresa, o profissional da saúde, é sempre muito próximo. Tudo que a gente faz é em comum acordo. São reuniões semanais, são encontros semanais, são WhatsApps diários. A gente vai construindo um relacionamento de segurança e credibilidade, porque ele tem que confiar em mim. Sim. Mas eu falo que a confiança é alguma coisa que eu não imponho. Eu conquisto das pessoas. E como é que eu conquisto essa confiança das pessoas que buscam pelo meu serviço? Pelo relacionamento, pela convivência, né? E aí a gente vai tendo essa construção de um relacionamento sadio, onde eu passo segurança e credibilidade, eles vão confiando em mim. Então, Beth, assim, é um caminhar ao lado dessas pessoas, esses profissionais da área da saúde, para esses empresários da área da saúde, porque tem muitos médicos, terapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, até as clínicas de estética, biomédicos, isso, vários, que tem clínicas e que precisam gerir essas clínicas. Exato. Porque só saber fazer uma aplicação, ótimo, mas como que eu faço a gestão dessa minha empresa?
Isso é muito importante, porque senão ela fecha, ela vai ruir, vai ter um monte de torneirinha aberta, Exatamente. Pessoas infelizes, gastos Hoje desnecessários. em dia você precisa saber fazer gestão em tudo, né? Em tudo, né? Em tudo, na nossa vida pessoal tem que fazer gestão. Mas hoje em dia, principalmente nessa questão da saúde, que cresceu muito. E a gente vê também que tem vários profissionais realizando os mesmos procedimentos, digamos, principalmente na área de estética, né? Porque às vezes o pessoal não procura uma dermato, mas procura uma biomédica ou uma farmacêutica, não desmerecendo nenhuma dessas profissões. Pelo amor de Deus, é uma concorrência muito grande. E aonde a gente desempata o jogo? No relacionamento. Exatamente. E aí entra o marketing, as redes sociais. Não adianta a gente falar assim, mas Cristiane, eu não gosto de foto. Eu também nunca gostei. Eu nunca gostei de foto, muito menos de vídeo, mas hoje, se eu não fizer isso, como é que as pessoas vão conhecer meu trabalho? Que meu trabalho, 95% é nas redes sociais. Exato. Eu preciso me entregar, me lançar nesse novo momento histórico. As pessoas precisam conhecer o profissional. Eu digo que assim, você conhecendo o trabalho, a qualidade do serviço que a pessoa realiza, isso faz toda a diferença. Isso vai dando credibilidade para aquele profissional no mercado que ele está inserido. Então, assim, as pessoas, gostando ou não, elas precisam estar nessas redes sociais, elas precisam mostrar o seu serviço sem esquecer do lado técnico, mas também do lado de relacionamento, do lado humano do trabalho que realizam, Beth. Sim. E essa avaliação, por exemplo, esse treinamento, só voltando um pouquinho no treinamento, que eu acho que é importante, você mesmo avalia o profissional, por exemplo, digamos, umas secretárias numa clínica ou num consultório, você faz essa avaliação de uma forma... individual. Assim, individual? Eu vou acompanhando. Então, no primeiro momento, sempre, como começo, eu faço o diagnóstico, fechamos a consultoria, o primeiro momento meu é com a equipe. Eu faço uma reunião conjunta com a equipe, já para ir me familiarizando com eles e eles comigo. Já para ir trazendo, construindo um relacionamento. Eles têm que se sentir à vontade. Então a gente vai fazer esse primeiro... Amanhã, inclusive, tem esse momento, amanhã não, sexta, com um pessoal novo de uma equipe que eu peguei uma consultoria. E aí depois a conversa é individual. Entendi. Eu tenho um roteiro que eu fiz. Você conversa com cada profissional. Com cada, tem 2 pessoas, tem 50 na empresa. Com cada um eu faço um cronograma apresentando para o dono da empresa, para o dono da clínica, e avisando com antecedência os profissionais para que eles tenham aquela 1 hora comigo. Sim. E ali eu vou diagnosticando. Você acredita que através de diagnósticos desse, eu tirei pessoas da liderança e coloquei pessoas na liderança? Porque às vezes tem profissional que não tem o perfil, né? Não tem perfil. E fala pra mim que eu não sou feliz aqui. Aqui, no que eu faço. Eu gosto da empresa, mas eu não gosto do que eu faço. Entendi. E aí a gente vai remanejando, claro, que com maturidade. Claro, assim, de um dia pro outro. A coisa vai acontecendo paulatinamente de acordo com aquilo que eu vejo que é necessidade da empresa, mas é através dessas conversas individuais que eu realmente consigo entender quem é cada um dentro da empresa, o que faz cada um dentro da empresa, e aí eu digo, precisamos treinar tal coisa, precisamos falar sobre produtividade, precisamos falar sobre atendimento acolhedor, precisamos falar sobre relacionamento, precisamos falar sobre a área técnica, enfim. Aí eu vou diagnosticando e juntamente com a minha consultoria, é bem interessante, na consultoria eu trago a minha mentoria individual, eu trago a minha mentoria para os líderes e trago meus treinamentos para a equipe, de acordo com as necessidades de cada clínica, consultório, empresas, etc. Pessoal, agora eu vou pedir para a Cris, para a gente finalizar, falar da importância da gente contratar um profissional qualificado. Porque em todas as áreas a gente busca essa qualificação. E eu acho muito importante, porque às vezes tem profissional que se lança como mentor ou como consultor e às vezes não tem um preparo para esse tipo de ação. De trabalho. Então, Cris, fala pra gente um pouquinho dessa questão. Beth, eu nasci nessa área de mentoria e consultoria, apesar que eu já dava consultoria há quase 18 anos, eu sou consultora, só que de uma forma assim, era bem esporádico, porque eu estava dentro de uma gestão universitária, né? Mas a consultoria não é algo novo para mim. A mentoria, sim. Quando eu me lancei nesse novo universo, que eu abri minha empresa, foi em plena pandemia, foi em 2020, maio de 2020. E aquilo, quando eu comecei a procurar no Instagram, mentores, sei lá, eram milhares. Eu falava, meu Senhor, é muita gente, muita gente fazendo isso. Eu falava assim, mas eu tenho que ter um diferencial. Eu sou um pinguim no oceano, mas eu sei que eu tenho coisas boas para entregar para as pessoas. Então, assim, com relação a não comprar, né, gato por lebre. Isso. Você precisa realmente ver o histórico desse profissional, esse mentor. Qual é a história de vida profissional dele? São os cursos dele? Ele é graduado? Ele tem especializações? Ele tem pós? Quais empresas ele trabalhou?
Qual que é a vida profissional dele? Exato. Converse com pessoas que já foram clientes dele, busque, é como a gente comprar uma roupa, um sapato, vai buscar as avaliações no Google, no Instagram, vai ouvir dizer sobre esse profissional, porque, gente, a gente sabe que o Instagram é uma máquina poderosa, mas é uma máquina fake também. Tem pessoas que usam o Instagram, as redes sociais, para mentir para outras pessoas, porque eu digo que o Instagram aceita tudo entre aspas, né? Fotos bonitas, textos maravilhosos, dizendo bem de mim, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas na prática, isso é muito diferente. E eu me deparo, Beth, no meu dia a dia nas empresas, as pessoas falam assim, ai, chegou uma pessoa e falou assim, eu vou ser bem sincera, eu quero te contratar, mas eu não boto crédito em consultor porque eu já tenho um trauma tão grande. Chegou um cara aqui todo bonito, empetecado, com um MacBook, com uma secretária linda do lado, falou que ia fazer e acontecer. Gastei uma fortuna em 4 meses, não fez nada na minha empresa. Ele só tinha, assim, todo um glamour em volta dele. Na hora de efetivar, de resultados, eu tinha contrato de 1 ano, fiquei só 4 meses, perdi um dinheiro bom nesses 4 meses, tive que entrar com o advogado para rescindir o contrato, porque não deu resultado. Quer dizer, tem muita gente assim no mercado, tem muita gente que quer só o dinheiro, não sabe, não tem a parte técnica, conhecimento para isso e não tem amor pelo que faz. E aí vem de uma coisa engessada, pronta, que o modelo para aquela empresa não serve para essa empresa. Não é então, padrão, né? Foi bom você tocar nesse assunto. Tomem cuidado com os consultores, com os mentores que vocês vão contratar para vocês, para as empresas de vocês, porque existe muita gente boa no mercado? Claro que existe, mas infiltrada nessa gente boa que existe no mercado, tem as pessoas fakes, né, que estão ali só para ganhar dinheiro e se dizer bons profissionais. Então é bom separar o joio do trigo para que você tenha realmente alguém do seu lado que vai te mentorar, que vai ajudar a sua empresa a crescer, a prosperar. E vai ser um parceiro. Eu falo que hoje o mundo é feito de parcerias, boas parcerias. Exato. Né? Aquilo que eu sei, eu vou fazer com que o outro consiga crescer a partir do meu conhecimento e experiência, e aquilo que eu vou viver dentro da empresa ou com aquele mentorado vai fazer com que eu cresça como pessoa e profissional. Uma parceria que é vantajosa para os dois lados, Beth. Cris, eu gostaria de agradecê-la muito por esse conhecimento todo que você passou. É um que prazer. Você deixasse uma mensagem para os profissionais da área da saúde. Gostaria também, aproveitando, de agradecer o Café Mercearia, que nos recebe aqui sempre com o maior carinho, com uma atenção, e um café delicioso que tem aqui, que vale a pena você conhecer. Verdade, aqui é um acolhimento fantástico. Né? Aqui a gente tem cuidando de gente. Isso é muito bom. Meu recado final, vocês profissionais da saúde, vocês são assim, importantíssimos para a sociedade. Então, vou falar brasileira, tá? Porque a gente está no Brasil. Vocês são exemplos de vida para nós, mas assim, não esqueçam que vocês têm que se lançar. É difícil, Cris, mas é difícil para todos nós. A dificuldade está na minha vida, que não sou da área da saúde, está na vida da Beth, na vida de todos que estão aqui nos bastidores. A dificuldade existe, Beth. Mas o que eu quero dizer para esses profissionais maravilhosos é que vocês têm muito a contribuir com o próximo. E aí vocês têm que mostrar esse lindo trabalho que vocês fazem. E para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade no lado relacional, vão se abrindo, vão se permitindo, sabe? Eu vou falar aqui o que eu falo para meus mentorados. Pega um caderno, eu sou do tempo do caderno, Beth. Pega um caderno, pega o seu computador e faz uma tabela. Pontos positivos meus e pontos negativos. Como profissional, o que eu tenho de bom como profissional? O que eu tenho de ruim? Aí eu fiz um curso XYZ, não é isso que eu quero saber. O que eu tenho de bom como ser humano, o que eu tenho de frágil que eu preciso melhorar. E aí, se atente a esses pontos frágeis. Verifique se esses pontos frágeis estão prejudicando você na sua carreira. Estão fazendo com que você não consiga superar obstáculos. E aí, se coloque nesse processo de lapidação. É lapidação. A pessoa pode falar, eu sou uma pessoa que não me comunica, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa que não gosto muito de rede social. Vai lá, faz essa listinha com muita sinceridade no seu coração. Olhe para um ponto e fala assim, nisso aqui eu vou melhorar. Perfeito. Coloque isso como propósito. É isso que eu tenho para dizer. Tá bom, gente? Pessoal, ficamos por aqui e eu gostaria de agradecer também aos supermercados Pinheirão, que são um dos nossos colaboradores. Muito obrigada e até a próxima. Se você busca um supermercado que preza pela qualidade no atendimento e oferece uma ampla variedade de produtos, o Pinheirão Supermercado em Avaré é o lugar ideal para você.
Venha conhecer e se encantar com tudo que temos a oferecer. Nossa equipe está sempre pronta para recebê-lo com um sorriso no rosto. Valorizamos o relacionamento com nossos clientes e nos esforçamos para garantir que cada visita seja memorável. E não para por aí. Nossas prateleiras estão repletas de produtos de marcas renomadas e uma ampla seleção de opções para atender a todas as suas necessidades. Seja para abastecer a sua despensa, cuidar da sua higiene pessoal, cuidar da sua casa, ou até mesmo para encontrar aquele item especial que você estava procurando, no Pinheirão Supermercados você encontrará tudo em um só lugar. Loja 1, Avenida Pinheiro Machado. Loja 2, Jardim Europa. Loja 3, Bom Sucesso. Pinheirão Supermercados, 29 anos de história.